R$ 109,53. Invista em saúde e bem-estar para você, sua equipe e sua família. Essencial é cuidar de você. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. Oito horas 48 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo lá em nossas redes sociais também. E daqui a pouco este programa estará editado em podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV. O pessoal participando aqui com a gente também no streaming de Face. Nosso carinho e gratidão aí, obrigado a todos. E a gente volta aqui para fechar esse programa, que é um programa especial, né? Tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e também de vacina Plínio Bacelar. E nesse programa especial de hoje, a gente relata aqui, através de vários depoimentos, um pouco da vida, do legado, das experiências de cada um, né? Como contadas aqui pelo Wagner Witter, engenheiro da Petrobras e ex-secretário de Energia do Rio de Janeiro, e do próprio Roberto Henriques, do primeiro bloco, ex-prefeito de Campos e ex-deputado estadual. Momentos importantes para a nossa região, para o estado também, da atuação do campista José Maurício Linhares, que foi também, além de deputado federal, foi ex-secretário de Minas e Energia do estado do Rio de Janeiro nos governos do Brizola, né? E nesse bloco agora, com o Aloysio Abreu Barbosa na bancada, a gente vai ouvir o Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos, né? Nesse especial. Deixa eu só trazer o seu bom dia, Sérgio. Prazer recebê-lo aqui, e a gente abre essa conversa aí através do Aloysio com você. Bom dia, Sérgio, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, viu? Não errei seu nome agora. Bom dia, Aloysio. Bom dia ao Roberto Henrique, que deve estar nos assistindo, ao Wagner Witter. Bom dia ao Beto aí na técnica. Bom dia aos ouvintes e espectadores do Folha no Ar. Prazer estar com vocês. Obrigado, Sérgio. Aloysio, Abreu Barbosa, por favor, abre esse bloco, esse fechamento desse programa especial em homenagem ao José Maurício Linhares. Obrigado, Roberto Henrique. Desculpa. Boa. Sérgio, você governou Campos de 93 a 96. Né? Foi um período que você pegou Zé Maurício, pegou no segundo governo Brizola, né? Você pegou ele, acho que na íntegra do seu mandato, né? Ele como secretário. E vocês eram do mesmo partido, do mesmo grupo político, ali em torno de Brizola, né? Dois campistas. Como é que foi a relação de vocês, institucional e pessoal? Bom, Luiz, eu vou tentar, que o Roberto e o Wagner Witter já fizeram um breve histórico, da história do PTB, do trabalhismo no país, e eu vou tentar me deter à questão do Zé Maurício Linhares. Em 79, quando o Brizola volta para o Brasil, eu, acompanhando aquele movimento do retorno dele, me lembro, você conhece muito bem, todos vocês, o Celso Cordeiro, meu irmão, ele falou assim para mim: olha, preste atenção no Brizola, que ele é que vai fazer a redenção desse país.
E a partir daquele momento eu acompanhei os passos de Brizola no nosso país. Houve aquela perda da sigla, da legenda do PTB, para que o Golbery fez aquela manobra junto com o Judiciário na época e deu a sigla para Ivete Vargas, né? E aí se iniciou logo em 81, a formação do PDT. E a formação do PDT em Campos, eu já estava desde o primeiro momento, porque eu venho do movimento estudantil em 1980. Quando o Liceu estava fazendo 100 anos, eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Liceu em Campos. E parto para a vida partidária e para a formação do PDT logo naquele início da década de 80. Os companheiros de primeira hora de Zé Maurício Linhares, João Duro, Chico Vaselina, Avelino Ferreira, Lorde Broa, esses companheiros eram os companheiros de primeira hora da velha guarda que acompanhavam o Zé Maurício Linhares. E eles ajudaram na formação do partido, e eles tinham o domínio do PDT em Campos dos Goytacazes a partir dessa conexão direta que tinham com o Zé Maurício Linhares e com a história do trabalhismo também que eles representavam. E aí houve o seguinte, nesse momento, nós não éramos próximos. Eu não era próximo do Zé Maurício Linhares. Eu estava... O garotinho sai candidato a vereador pelo PT, perde a eleição, eu já estava na juventude do PDT e o garotinho vem para a juventude do PDT, isso lá para 83, 84, mais ou menos. Aí começamos a fazer um trabalho junto, no movimento teatral, ele no rádio, eu no Grêmio Estudantil e na vida partidária. E garotinho, em 86, tenta sair candidato a deputado estadual pelo PDT. E o PDT com controle dos companheiros Zé Maurício Linhares, João Duro, conforme disse, Lorde Broa, a direção era deles. O PDT de Campos, naquela época, Luiz, não deu a vaga para garotinho, para deputado estadual. Não me lembro nem quem foi o candidato a deputado pelo partido em Campos. O garotinho conquistou a vaga para deputado estadual pelo PDT de São João da Barra. E aí houve aquela eleição de 86 e houve uma vitória estrondosa dele como deputado estadual, foi o deputado mais votado em Campos, e vencemos o poder estabelecido. O candidato do saudoso Zé Barbosa era o saudoso Serra Diniz, a deputado estadual, e o garotinho teve uma votação maior do que a dele. E ali começou a nossa história. A partir de 86, com essa disputa interna do partido, onde o partido não nos deu vaga para que o garotinho fosse candidato a deputado estadual em Campos, em 86, ele já, de posse do seu mandato de deputado estadual, nós começamos a filiar muita gente do PDT, começamos a fazer um movimento de popularizar o partido, de trazer muita gente para as hostes do partido, e participamos de uma disputa do diretório municipal, onde eu me lembro muito bem, ali na 21 de abril, a eleição para o diretório municipal eram duas chapas, a nossa chapa, onde o garotinho era o candidato a presidente do partido, e a chapa lá de João Duro, Lorde Broa, dos antigos do partido ligados a Zé Maurício Linhares. Uma chapa enorme também, e aí nós vencemos fragorosamente aquela eleição e passamos a ser dirigentes do PDT em Campos em 87, passamos a dirigir o partido. E aí houve a eleição do garotinho a prefeito de Campos em 88. Ganhamos aquela eleição e sempre houve um afastamento do nosso grupo, do afastamento do grupo do Zé Maurício Linhares, devido a essas disputas internas que nós tínhamos. E os pedetistas históricos, os trabalhistas históricos, que formaram o PDT em Campos, e nós, que era uma nova geração, que tínhamos assumido a bandeira do partido em Campos. Em 92, eu me elejo prefeito. E com o início do meu governo e com já as minhas desavenças com o garotinho, aí sim,
aí é que se deu a minha aproximação forte com Zé Maurício Linhares. Ele, como opositor, como antagonista interno no PDT do Garotinho, ele se aproxima de mim, ele já secretário novamente de Minas e Energia do Estado, e começamos a empreender lutas fundamentais, no meu ponto de vista, para Campos Goytacazes. Duas lutas que Zé Maurício me ajudou muito como secretário de Minas e Energia. Eu sempre argumentei que a Petrobras ela era a maior produtora de petróleo nacional e saía da Bacia de Campos. Na época era 80%, 85% do petróleo nacional saía de Campos. E eu sempre argumentei que a Petrobras deixava muito pouco, dava um retorno muito pequeno para o município de Campos. E falei, é inadmissível que a Petrobras leve o gás para o Rio de Janeiro, para a capital, e não traga o gás para o município de Campos, que é o município produtor de petróleo. Zé Maurício embarcou nessa luta conosco, fizemos uma grande mobilização da sociedade civil, fomos à superintendência da Petrobras em Macaé, cobramos da Petrobras que trouxesse o gás encanado para as indústrias e para as residências de Campos, que era uma energia alternativa, uma energia menos poluente, uma energia, na época, mais barata. Depois sobrecarregou-se de tributos essa energia e hoje o gás está até quase que inviável para as cerâmicas. Ontem mesmo nós tivemos com o Oziel, que foi presidente do Sindicato de Ceramistas. Eles, no início, operavam com gás. O tijolo é um tijolo de melhor qualidade quando é produzido com a energia movida a gás, mas eles produzem a lenha porque a partir no início, quando o gás chegou lá nas olarias das cerâmicas, o gás era bem barato. Depois houve tributação em cima de tributação do gás e que hoje inviabilizou a operação das cerâmicas com a energia a gás. E aí nós conquistamos, a Petrobras fez um investimento na época, Luiz, de 10 milhões de dólares. Trouxe 91 quilômetros de duto para Campos, de 6 polegadas, dutos de 6 polegadas. E aí trouxemos o gás canalizado para Campos a partir daquela grande luta e daquela nossa aproximação com Zé Maurício Linhares, secretário de Minas e Energia de Campos. E a segunda grande luta que nós participamos junto e que ele me auxiliou muito foi para trazer o heliporto para o Farol de São Tomé. Vencemos com o gás, trazendo o gás para as indústrias e para as residências, e partimos para essa segunda luta. Nós provamos à superintendência da Petrobras, através de pareceres técnicos, dos nossos técnicos, de que se nós tivéssemos os helicópteros saindo do Farol de São Tomé, que ficava muito mais rápido o voo e muito mais próximo das plataformas do que como era antes que saíam os helicópteros do aeroporto de Macaé. Uma vez levada a equipe técnica da Petrobras, eles entenderam que nós estávamos corretos na nossa argumentação e que seria mais barato, mais rentável, mais rápido para chegar às plataformas saindo do Farol de São Tomé. E aí o superintendente da Petrobras me pediu a cessão de uma área naquela região da Baixada Campista, onde eu ali desapropriei 185 mil metros quadrados e nós temos lá o heliporto que gerou emprego, renda e que os petroleiros embarcam ali no heliporto do Farol de São Tomé. Esta também foi uma grande luta em que o Zé Maurício Linhares, como secretário de Minas e Energia, participou comigo, estreitamente ligado ao nosso governo, nessas duas grandes campanhas, nessas duas grandes vitórias, conquistas que nós tivemos para o município de Campos. A minha relação com o Zé Maurício era uma relação assim, de muita amizade, de muita parceria. O Zé Maurício, ele entendeu bem, e aí eu, com o tempo, eu entendi que o grupo dele estava correto na análise histórica de que o Garotinho, ao entrar para o partido, ele estava muito mais com uma visão oportunística de que
na época, o trabalhismo e o Brizola estavam resgatando essa ideia do trabalhismo, e o Brizola era uma força, era uma potência política e eleitoral no estado do Rio de Janeiro, e ele ingressa no PDT com esse objetivo, crescer na aba do Brizola, amparado pelo nome, pela estatura do Brizola, tanto que na campanha dele de prefeito, eu não sei se vocês se lembram, a música dele dizia assim: eu vou voltar para acabar com a curriola, elegendo o garotinho o prefeito do Brizola. Então, a grande força política na época era o Leonel Brizola, e o grupo do Zé Maurício Linhares teve essa compreensão do oportunismo do garotinho de vir para o PDT para poder alçar voos maiores, chegar ao governo do estado, chegar à prefeitura de Campos, e chegou ao governo do estado através do PDT. E assim que chegou ao governo do estado, ele começou a romper com o Brizola, a criticar o governo Brizola no Rio de Janeiro, e começou aquela disputa que quem acompanhou na época sabe que houve um descontentamento muito grande e uma decepção do Brizola com o comportamento de garotinho governador e garotinho com relação a governador do PDT no estado do Rio de Janeiro. Desculpa, meu documento está fechado, perdão. São 9:03. São 9:03. A gente vai estender um pouquinho mais, porque é um programa especial e uma figura que merece ser falada e lembrada, sobretudo as gerações mais jovens, né? Essa analogia que Wagner Victor fez, acho brilhante. Para quem acha que iPhone, smartphone, internet, ar-condicionado, nasce da parede, né? Nada disso funciona sem energia elétrica, né? Estamos falando de um cara que teve como missão trazer energia elétrica para muitos lugares, inclusive aqui em Campos, que não tinham, né? Apesar de Campos ter sido a primeira cidade da América Latina a ter luz elétrica, né? Mas isso não tinha se expandido. A população se expandiu, como o próprio Roberto falou, a Balieira não tinha luz elétrica, né? Estamos falando de uma comunidade aqui dentro da cidade, né? Dentro da pedra, digamos assim. Zé Maurício, ele teve essa coisa política, que você está detalhando aí, o Roberto também contou um pouco, dessa coisa com um garotinho, porque dois políticos muito importantes, né, que saíram de Campos, alcançaram voos maiores. Zé Maurício foi 6 vezes deputado federal, consecutivas, dos anos 70 aos anos 90, 2 vezes secretário de Minas e Energia, garotinho a gente sabe, né? Deputado estadual em 86, depois prefeito em Campos em 88, volta, depois do seu governo, volta a ser prefeito, sai para governador, ele tenta a primeira vez, não consegue, na segunda ele consegue, e depois sai dali para quase fazer o segundo turno com Lula, e perde por pouco para a Serra, ali em 2002, 15 milhões de votos, presidente da República, né? Ficou na frente de Ciro Gomes, e elege no primeiro turno. Enfim, Rosinha volta para Campos depois, 2 mandatos prefeito. Hoje tem Vladimir governando a cidade. Todos eles levam o nome Garotinho. Então, assim, são 2 figuras, sem sombra de dúvida, de muita gravidade, né? Tanto Zé Maurício quanto Garotinho. Isso trouxe choque entre os dois? O que você presenciou? Tanto primeiro mais alinhado com o Garotinho e depois mais alinhado com o Zé Maurício. Aquela coisa, 2 corpos ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo? Leão velho e leão novo? Não, eu não vejo dessa forma, não. O grupo de Zé Maurício Linhares, ele enxergou além do que eu estava vendo naquele momento. Eu era de uma nova geração da política de Campos e eu não enxergava o Garotinho da forma que eles foram visionários e que enxergaram lá na frente. Porque eles estavam sabendo, eles defendiam internamente
que o Garotinho era um populista, um oportunista que queria se apossar do partido para poder alçar voos maiores pela notoriedade, pelo brilhantismo do governo de Brizola no estado do Rio de Janeiro. A gente sabe que foi um governo aprovado, foi um governo que teve muitas realizações, materializou muitas conquistas no estado do Rio de Janeiro. É importante a gente enfocar aqui, Zé Maurício Linhares, como secretário de Minas e Energia, guardem esse número, ele levou para 1 milhão de pessoas a energia elétrica, 200 mil residências no estado do Rio de Janeiro. Zé Maurício Linhares, como secretário de Minas e Energias, através da SERG, levou a energia elétrica para essas residências, para 1 milhão de pessoas. Então, ele foi fundamental nessa conquista para o estado do Rio de Janeiro. E aí o Garotinho, ao ingressar no PDT, aquele grupo, João Duro, Lorde Broa, o Avelino Ferreira, tinham essa compreensão do oportunismo político, que ele queria se apossar do partido para poder se eleger deputado estadual, se eleger prefeito, e tudo na carona do Brizola, tanto que eu disse um trechinho da música, eleger o Garotinho, o prefeito do Brizola. Foi dessa forma que ele foi eleito em 88, na carona do Brizola, da popularidade do Brizola. Em 92, eu venho como prefeito, ganho a eleição, e aí começa a nossa distensão, o nosso desentendimento interno, porque ele queria que eu fosse a Rosinha dele, só assinasse e ele mandasse, e eu não aceitei isso. Eu sou leal, mas não sou capacho nem subserviente. Esse foi um dos embates que nós tivemos naquele período, e aí que a minha aproximação Zé Maurício. E tanto é verdade, Aloysio, que olha como é que Garotinho troca de partido como quem troca de roupa. Ele sai do PDT, vai para o PSB, vai para todos os P's e não tem um partido definido. Então a gente sabe... Agora não está no P não, Sérgio, agora ele está no Republicanos. Ele está no Republicano, né? Está no rap agora. Isso. Então, a trajetória dele política, partidária, mostra que o grupo de Zé Maurício Linhares, aquele grupo, teve uma visão futurista que eu não tive. Eu não enxerguei isso. Eles estavam certos. Agora eu quero contar um episódio muito importante da minha vida que Zé Maurício Linhares me levou no apartamento do Leonel Brizola. Foi no início do governo do Garotinho governador. Garotinho estava já batendo em Brizola, no Rio de Janeiro, a grande imprensa divulgando aquela briga entre Garotinho e Brizola. E aí o Brizola, muito ressentido com aquilo, muito chateado. E você sabe que no último ano do meu governo, abriram uma CPI, o Garotinho abriu uma CPI contra o último ano do meu governo, dizendo que eu roubei, falando uma série de impropérios, que inclusive eu processei por isso, ganhei no ano passado essa ação de danos morais, essa ação está em fase de execução em Campos, ela hoje está em torno de R$500 mil, mas estão caçando para ver se ele tem algum imóvel, alguma coisa para me pagar essa ação, mas até agora ninguém acha nada no nome do Garotinho. Bom, mas isso aí é um caso à parte. E aí eu fui ao governador Brizola, ao ex-governador Brizola, na época, Zé Maurício me levou lá, para poder pedir a ele, o presidente do Tribunal de Contas era Aloysio Gama e foi indicado por Brizola governador, quando foi governador. E eu pedi ao ex-governador, eu falei, Brizola, governador, eu não quero proteção, eu não quero nenhuma predileção por mim, eu só quero ter o direito de ser ouvido. Eu não tenho mais poder, eu tenho receio que eles mexam os pauzinhos dentro do Tribunal de Contas para me condenar por coisas que eu não fiz, por coisas que eles estão inventando. O Brizola, na mesma hora, ligou para o Aloysio Gama, falou, Aloysio, receba Sérgio Mendes, o ex-prefeito de Campos Goytacazes aí, e veja o que ele quer. E aí foi assim que aconteceu, eu fui ao Tribunal de Contas
E, pasme você, Luiz, sabe com quem estava o meu processo? O processo que eles falaram que eu roubei a prefeitura, que eu paguei obras sem fazer, estava nas mãos de qual conselheiro? Jonas Lopes de Carvalho. Estava nas mãos dele o meu processo. Quando eu fui depois, o presidente mandou ele me receber. Quando eu fui recebido por Jonas Lopes, ele chamou o chefe de gabinete dele, pegou o meu processo e disse: olha, eu não sabia que o seu processo estava no meu gabinete. Eu falei: pois é, ô Jonas, eu só quero pedir a você que eu tenha o direito de defesa. O legítimo direito, não, pode ficar tranquilo. Mas, no final das contas, ele, como era de Campos Goytacazes, e eu identifiquei que o processo estava com ele, ele pediu para redistribuir meu processo e foi para outro conselheiro no Tribunal de Contas. E ali eu fui muito grato a Zé Maurício Linhares. E ali eu contei a história para Brizola, com o testemunho de Zé Maurício Linhares no apartamento dele, de como eu entrei para o PDT e que Garotinho era do PT. E não era do PDT, foi candidato a vereador e tinha perdido a eleição. E que eu falei com ele: olha, governador, eu ajudei na formação do PDT em Campos. A minha história no PDT de Campos era anterior à de Garotinho. Eu já ajudei na formação, eu votei no jornalista Fábio Ferraz de Oliveira, que se elegeu vereador pelo PDT de Campos, logo na primeira eleição que o PDT participou em Campos. Eu tinha votado nele também e participei dessa construção do PDT de Campos Goytacazes. O Garotinho veio depois para o partido. E o senhor, eu tive algumas vezes com o senhor aqui, eu, prefeito de Campos, e estava alertando o senhor sobre o que estava acontecendo com o PDT de Campos Goytacazes, que o Garotinho estava num processo de destruição antropofágico do nosso partido. Ele estava criticando o governo do PDT, ele era o maior opositor que eu tinha, ele como presidente do PDT e eu prefeito do PDT, o senhor não me deu ouvidos. E aí eu falei, eu já tinha saído do PDT até por causa do Garotinho. O governador Brizola, que era o líder maior do partido, estava dando ouvidos ao Garotinho. E eu não tinha mais espaço no partido, eu pedi sair do partido e fui presidir estadualmente, municipalmente, o Partido da Mobilização Nacional do saudoso Celso Brant, que foi deputado federal, também um dos grandes brasileiros. E aí o Brizola falou assim, ele me ouviu muito atentamente e falou assim para mim, para o Zé Maurício Linhares: eu tinha que ter te ouvido, mas eu não te conhecia. Eu conhecia o Garotinho, falante, brilhante, que tinha derrotado aqueles coronéis lá em Campos. E aí, mas eu tinha que ter te ouvido. Eu tenho uma dívida muito grande com você. Eu tinha que ter te ouvido. Aí passou, aí algum tempo depois eu voltei no apartamento dele, ali já com Jorge Renato Pereira Pinto. Fui lá no apartamento para falar com ele novamente. Ele foi, eu não toquei mais nesse assunto, que eu já tinha narrado a minha história do PDT para ele. Aí o Brizola, depois, sei lá, uns 2, 3 meses depois, primeira coisa que ele fala comigo: eu tinha que ter ouvido você. O Garotinho, eu não o conhecia, eu tinha que ter. Eu falei: governador, esquece isso, já passou, eu já estou em outro partido, não volto para o PDT. Acho que o Garotinho já estava no PSB na época, entendeu? E aí, quer dizer, o Zé Maurício, com o grupo dele, enxergou o oportunismo de Garotinho ao ter entrado no PDT para entrar na carona do Brizola e para ascender como ele ascendeu. Muito bom, meu caro Sérgio Mendes. Você fechou bem aí essa edição de hoje do programa, essa edição especial, que a gente repete aqui, em homenagem ao José Maurício Linhares. E nós queremos te agradecer muito por estar aqui conosco hoje, sempre, né, e desejar, além de um bom dia, sempre boa sorte para você. Muito obrigado, Sérgio. Valeu. Obrigado, Cláudio, Luiz, o Beto aí na técnica, obrigado a todos os ouvintes, e é sempre um prazer, é só me convocar que eu estou com vocês. Legal. Deixa eu trazer também a Luiz, então, para fechar com o Sérgio Mendes e a gente fechar essa edição especial de hoje do programa Folha no Ar. Valeu, Aloysio. Agradecer ao Sérgio, como já agradeci ao Wagner Victor e ao Roberto Henriques. Eu acho que foram 3 bons testemunhos
sobre Zé Maurício, né? Falecido no último sábado, 88 anos, 6 vezes consecutivos deputado federal, participou da Assembleia Constituinte, Constituição que nos rege até hoje, né? Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães. Foi nos 2 governos Brizola, governos marcantes no estado do Rio de Janeiro, secretário de Minas e Energia, e como até o próprio Wagner destacou, que é engenheiro de formação, um não engenheiro que, como o Sérgio complementou aí, levou luz elétrica a 1 milhão de fluminenses, né? E para quem acha que o mundo nasceu com smartphone, isso pode chocar um pouco, né? É como aquela coisa, né? Primeira descoberta. Qual é a primeira descoberta que você tem quando você sai da casa dos seus pais e vai morar sozinho? Os boletos. Papel higiênico não brota na parede. Não brota. Você sempre achou que brotava, né? Mas se você não trocar aquela parte chata do rolinho ali e tal, não vai ter papel higiênico, vai ficar sujo. Entendeu? Então, é bom para a gente ver que as coisas... o mundo não o mundo não passa a existir a partir do nosso próprio nascimento e tomada de consciência dele, né? O mundo é muito mais antigo e a gente tem dívidas com a facilidade que a gente tem do mundo que a gente herdou, né? De pessoas que fizeram acontecer. E Zé Maurício certamente foi uma delas. Eu acho que esse painel aqui se prestou, né, a fazer uma pequena homenagem a um campista que merece ter seu nome na história não só de Campos, mas do estado do Rio e do Brasil, né? Agradeço aí ao Sérgio, agradeço novamente ao Victor, ao Roberto Henriques. Ele podia ficar falando Zé Maurício aqui. Eu lembro a história deles é engraçadíssima com o papai. Ele era colega de liceu, né? Ele tinha apelidos. Papai era Luiz do Cachorro e ele era Zé Cotó, né? Então, mas só um podia tratar o outro assim. Se o outro falar, dava problema, entendeu? Enfim, e assim, foi uma pessoa assim que marcante para o estado do Rio de Janeiro e saiu daqui, né? Eu acho que a gente tem que preservar e cuidar desse legado, porque não é um legado pequeno. Estamos aqui falando por quê? Por luz elétrica, né? Quem está nos ouvindo está ouvindo por quê? Por luz elétrica, né? Então, a gente deve um pouquinho a ele, um pouquinho. E até, meu caro, se você me permite, se tem água na nossa casa hoje, no seu apartamento aí, ou onde você mora, também agradeça a luz elétrica. Nós não temos aquele sistema romano de bombeamento. Não, natural não, é por conta mesmo de energia elétrica. Se faltar luz ali na coroa, mais da metade da população de Campos fica sem água. Então, acho que é muito mais profundo aí do que a gente consegue entender assim no momento. Mas valeu então, Sérgio, mais uma vez, forte abraço. Luiz, obrigado e amanhã estaremos de volta aqui às 7 da manhã. Valeu. Amanhã vamos fazer o programa com Douglas Oliveira, publicitário, que trabalhou algum tempo aqui no mercado de Campos, parece mesmo mercado de Campos, atua no Rio de Janeiro, atua no mercado carioca nacional. Vamos falar um pouco de publicidade, sobretudo também publicidade nesses tempos, em ano eleitoral, que é sempre... em tempo de rede social e em ano eleitoral. Acho que é sempre bom a gente abordar o fenômeno que a gente vai viver daqui a 4 meses e 15 dias, exatamente, vai ser a eleição, 4 meses e 15 dias. Agora teria 1h21 de urna aberta, né? 4 meses e 15 dias. A gente vai entender um pouco também do que é a publicidade na eleição. Boa. Uma coisa necessária para entender o processo como um todo. Boa, muito boa. Muito boa. Bom, então anunciamos e fechamos aqui esse Folha no Ar. Como o Geraldo Venâncio falou, e talvez seja uma grande virtude de Garotinho, até porque veio como comunicador, né? A definição de Geraldo Venâncio, que na época era opositor e depois se tornou aliado do Garotinho. Garotinho igual Galinha Garnizé, põe um ouvido pequenininho, é um cacarejo alto a beça. Propaganda é a alma do negócio. A alma do negócio, é isso aí. E o pato, né? A pata, na verdade, o pato não faz isso. A pata, na verdade,
coloca um ovão e ninguém descobre aonde ela colocou esse ovão. É um negócio impressionante esse exemplo aí. É antigo, mas vale muito. Valeu, Luiz. Valeu mais uma vez, Sérgio. E a você também, que participou com a gente, interagiu aqui, Maurício, falando que chegou. Desculpa. Chegou mais tarde um pouco aqui, mas mandou um abraço aqui. Dizer que deu 2 arrancadas aí. Rubinho Barrichello, Esqueci de falar, desculpa, Maurício. Elizabeth Barbosa, o Rubinho chegou na frente. Dona Sebastiana, deu 2 arrancadas e meu bom dia para ela, que hoje foi aquele 1 gol que o Brasil marcou contra a Alemanha. Hoje ele chegou mais cedo, entendeu? Ele nem dormiu. Valeu, Maurício. Maurício é uma figura, né? Sensacional. Conheci a esposa dele também, esteve aqui, muito bom. E a todos os ouvintes também que participaram aqui com a gente, que deixaram aqui o seu bom dia, nosso obrigado. Amanhã a gente volta às 7 no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.